Olha, o processo de comunicação com as mesas girantes, através das mesas girantes, era algo assim muito curioso. Porque você imagina, nos bares de França, as mesas dançavam, elas pulavam, elas se movimentavam, elas saíam do ar e iam de um local para o outro. E aquilo despertava muita curiosidade. As pessoas ficavam assim, mas o que está acontecendo? E aí então descobriram que as mesas, além de fazer esse movimento, elas também respondiam a perguntas. Ela respondia com batidas. Eram perguntas cuja resposta seria basicamente sim ou não. Uma batida sim, duas batidas não. Muitas vezes a batida era do pé da mesa, no solo, via-se a mesa levantando e batendo no chão. Outras vezes era uma batida dentro da madeira da mesa. É assim que o fenômeno era descrito. Então você via um estalar na madeira. Um amigo de Allan Kardec foi procurá-lo e disse para ele, falou, olha, as mesas estão se movimentando, elas estão dançando e, além disso, estão respondendo a perguntas. Quando Allan Kardec assistiu pela primeira vez a uma sessão dessas mesas, é que ele viu a importância dessa comunicação por meio dessas mesas. E ele começou a submeter a esses produtores invisíveis dos fenômenos as questões para verificar a capacidade, a possibilidade de existir uma inteligência. E formulava uma série de perguntas sobre temas diversos, mas ele agrupava essas perguntas por assunto, por enredo. E aí então se percebeu, pela própria explicação desses que se comunicavam, porque eram comunicantes, não era só a mesa era só um instrumento. Por detrás da mesa, esses que estavam utilizando a mesa eram espíritos que se identificaram como inteligências, que eram, na verdade, o que os homens, já no outro plano da vida. E submetia os espíritos. Porque ele dizia, já que esses espíritos estão aí, e parece que eles revelam um conhecimento maior do que o nosso, vamos aproveitar e fazer aquelas perguntas que ao longo dos séculos elas têm preocupado a humanidade. Mas a partir daquele ponto, as coisas, os processos de comunicação entre os dois planos iam sendo paulatinamente aperfeiçoados, até chegar na psicografia, até chegar na psicofonia, onde o médium escrevia de forma corrente, muito mais rapidamente, o pensamento que os espíritos transmitiam a ele. Então os espíritos se comunicavam, traziam uma informação. Ora, como é que eu vou saber se aquilo é verdadeiro ou não? Era uma coisa nova, diferente. O que Kardec fez no seu espírito científico positivista? Ele queria confirmar se aquilo era de fato verdadeiro ou não. Então, dessas perguntas, ele encaminhava para médiuns em lugares diferentes, que não tinham contato uns com os outros. E recebendo a resposta, ele comparava. E ele informa que muitas das questões, elas tinham mínimas variações. A única diferença era quanto à forma, às vezes a linguagem, a maneira de dizer, mas a essência do conteúdo era a mesma. Então isso foi muito importante para ele, quando ele foi sistematizar o Espiritismo, para que ele não atribuísse importância indevida à resposta dos espíritos. Porque um espírito podia estar errado e podia, como acontecia, saber menos do que sabiam os homens. Ou seja, toda vez que ele fazia uma pergunta,
determinada categoria de espíritos dava a mesma resposta. Ele podia fazer essa pergunta por qualquer médium, que ele obteria a mesma resposta. Isso é um princípio científico, de você fazer uma testagem e encontrar o mesmo resultado. Ele, inclusive, coloca que essa seria uma garantia de que, no futuro, o espiritismo não sofreria variações, porque tudo que ele anotou passou por um controle, por uma testagem, e obtida a resposta, o que ele coloca nas chamadas obras básicas, atendeu ao entendimento comum das faixas superiores dos espíritos. Por isso, a universalidade do ensino dos espíritos. A primeira obra lançada por Allan Kardec foi O Livro dos Espíritos. Já começa assim com um título muito curioso, para dizer que esse ensino ele é dos Espíritos. Os ensinos são dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Então não é o livro dos espíritas, é dos espíritos. Significa daqueles que estão do outro lado do mundo, no outro plano, e vem trazer para nós uma revelação. É uma obra constituída de perguntas e respostas, dividida em 4 partes. Então o Livro dos Espíritos, de forma pergunta e resposta objetiva, facilitaria a compreensão dos leitores. As primeiras perguntas são de forma mais fáceis e a partir da resposta que os espíritos dão, ele vai elaborando uma segunda, uma terceira, cada vez mais complexa. Ele reuniu ciência, com religião, com filosofia, numa ligação inimaginável à época. Então, as questões colocadas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos atendia a pessoa mais simples, daquela que tinha dúvidas em relação à própria vida, às lutas, às dificuldades, até aqueles que buscavam entendimento da existência humana, da sua origem, de onde viemos, para onde vamos. Dava o consolo às pessoas que buscavam as respostas dos conflitos humanos, mas também levava aqueles que buscavam uma compreensão científica a um outro olhar sobre a existência humana. Quando a obra chegou trazendo um monte de informações que as pessoas desconheciam, aquilo foi assim. Ao mesmo tempo causou um susto e ao mesmo tempo causou aquela vontade de querer saber. Segundo anotações do próprio Allan Kardec, o impacto foi muito grande na sociedade. Porque houve um interesse tão grande que esgotava as tiragens, que eram feitas ali em torno de 800 a 1.200 exemplares, esgotavam, e depois Kardec vai fazer uma segunda edição de 1860, a edição definitiva de O Livro dos Espíritos, já com 1019 perguntas seguidas das suas respostas. O Livro dos Médiuns é uma obra que é oriunda também, ela surge do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, só lembrando, são 4 partes, E o Livro dos Médiuns vai sair ali daquela segunda parte, quando Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos, ao Espírito da Verdade, sobre exatamente o mundo espiritual. Como é que é essa relação, no que consiste, como é que se estabelece através da mediunidade, enfim. Médium é todo aquele que sofre a influência dos espíritos. Nesse sentido mais geral, todos nós somos médiuns, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos. Mas de uma forma mais particular, quando a gente diz que alguém é médium, é porque ela dispõe de uma faculdade mais apurada, mais ostensiva de ouvir, de ver, de escrever, de falar o que os espíritos dizem, de pressentir coisas que vão acontecer no futuro, de ver coisas que já aconteceram no passado. E aí o Livro dos Médiuns vai desenvolver essa parte científica do espiritismo, essa parte da chamada fenomenologia, os fenômenos, aquelas coisas curiosas, miraculosas, sobrenaturais. Kardec explica que não é nada disso.
que é tudo fruto de uma lei natural, porque está tudo no contexto da lei divina. E vai explicar então com lógica, com razão, vai adentrar nesse mundo do outro lado, que é o mundo espiritual, e vai mostrar os vários tipos de mediunidade, desde o conjunto de mediunidades, por exemplo, de efeitos intelectuais, inteligentes, como aqueles de efeitos materiais, aqueles efeitos que são mais assim, digamos, né, mais palpáveis, por exemplo, da movimentação, né, dos ruídos, do som, da própria materialização em si, que são efeitos então materiais. E ele vai trazer para nós também, ao final da obra, numa segunda parte, exemplos de comunicações. Kardec fala uma coisa muito importante nos primeiros capítulos de O Livro dos Médiuns. Ele diz que todo o estudo da mediunidade tem que estar voltado para a alma humana, ou seja, para o autoconhecimento. E é o que o estudo da mediunidade faz, ele te leva a entender por que você pensa, com quem você pensa, por que você pensa, e a possibilidade que você tem de dominar pensamentos seus e que te chegam. Para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou utilizar uma expressão de Emmanuel. Ele nomina o Evangelho segundo o Espiritismo de o livro da esperança. E realmente é um livro que conduz o indivíduo a um estado psíquico diferente. É uma obra que traz o ensino moral do Cristo. É também o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa entender que não é o Evangelho dos Espíritas, que às vezes o pessoal, os Espíritas têm o seu próprio Evangelho. Não. O Evangelho nosso é o próprio Evangelho de Jesus. O que fez Allan Kardec com esse livro? Ele viu logo de cara, isso ele coloca logo na introdução do livro, que a gente pode classificar o livro Evangelho de Jesus em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, né? Que foi a vida dele, o nascimento, a pregação, a morte. Os milagres que ele operou, os ditos milagres, que nós não entendemos como tais, porque seriam derrogações das leis da natureza. As predições, aquilo que ele falava do que ia acontecer, os tempos futuros, né? É outra parte. Outra coisa, as palavras que foram tomadas pela igreja para a sistematização dos seus dogmas, para a fundamentação dos seus dogmas. Então, Allan Kardec compreendeu que para ele escrever um livro que atingisse todas as religiões, toda a população, que ninguém tivesse dupla interpretação, é preciso que ele tomasse apenas o ensino moral de Jesus. Por que o ensino moral? Porque nenhuma religião briga, tem interpretação divergente sobre palavras de Jesus a respeito da moral. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, quem é que vai entender de forma diversa? Vai falar da caridade, de tudo que é o bem e que todos nós podemos praticar, independentemente de situação, de condição, de circunstância, de estado social, de condição econômica, de gênero, todos nós podemos praticar o bem. E esse ensino moral transformador é a base de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O referencial do Evangelho segundo o Espiritismo é Jesus. E o que Jesus fez com a humanidade? Ele levou a humanidade de um plano para outro plano. Então, se a doutrina espírita, podemos dizer que ela te leva a uma consciência existencial, o Evangelho te leva a uma superconsciência, a uma percepção de uma vida completamente diferente. O Céu e o Inferno é uma obra extremamente interessante. Ela foi a 4ª obra publicada por Allan Kardec. E ela trata exatamente da realidade do espírito depois da morte.
É uma obra que está dividida em duas partes. Na parte inicial, Kardec traz assim a fundamentação filosófica, os conhecimentos, as informações, para que a gente possa entender como é que funciona exatamente essa questão, por exemplo, de anjos, de demônios, né, do diabo, do purgatório, do céu, do inferno. Essa trajetória toda que vai sendo explicada com naturalidade. E na segunda parte vai trazer os exemplos através da conversa de Allan Kardec com os espíritos. Então ele evocava pessoas que haviam sido criminosos, pessoas que tinham tido uma vida que não tinham feito bem, mas também não tinham feito mal, e pessoas boníssimas, exemplares aqui na Terra, para que cada uma delas desse o testemunho do que encontraram do lado de lá e que confirmassem, não é? Aquela ideia de Jesus, aquele ensinamento, a cada um será dado conforme as suas obras. Embora não exista um céu e um inferno em termos espaciais, regionais, existem estados psíquicos que nos levam a uma derrota em função da consciência da culpa, do erro, do medo. Mas os espíritos mostram em um céu e inferno que não existe um castigo eterno, que nós não somos punidos eternamente, que na verdade nós somos aprendizes num processo evolutivo e que o ato de errar e reparar o erro para acertar adiante constitui um método, um processo dentro da chamada evolução humana. Só para se ter uma ideia, o primeiro espírito que é catalogado na conversa com Kardec é Sansão, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita fundado no mundo pelo próprio Allan Kardec. E em 1858, um ano depois, né, da publicação de O Livro dos Espíritos. E ali Sansão se comunica como um espírito feliz. Ele havia prometido, ele falou, olha, quando eu desencarnar, eu quero que você me evoque, por favor, já durante o velório. Olha que coisa impressionante. E não é que Kardec evocou, o corpo estava sendo velado e Kardec conversando com o espírito ali. Que coisa impressionante. E ele relatando tudo como foi. Então, uma obra prática, realmente, que deu toda a base para o que depois viria, para esse trabalho todo da mediunidade, propriamente, na relação com os dois mundos. É o livro que traz em si o espírito Allan Kardec, mais do que nos demais que ele escreveu antes desse livro. A maior contribuição de Allan Kardec como espírito encarnado está nesse livro. Ele é um livro que estuda a origem do universo, ou seja, o princípio material, a matéria. Então aqui ele trata da gênese espiritual, como é que o espírito é formado, da origem do espírito e também da gênese física, da formação do universo, da formação dos planetas, da formação da Terra, das diferentes fases da Terra. Tem um capítulo 14 que fala dos fluidos, por exemplo, das curas, do magnetismo, do uso do poder da vontade, da condição que nós temos como médiuns de também empreendermos pela chamada fluidoterapia, a imposição das mãos, o passe, a oração, a cura diante das enfermidades espirituais, quando isso estiver na programação. Fala que os milagres operados por Jesus são milagres no entendimento pobre das pessoas daquela época. Porque milagre, por definição, é quando nós derrogamos uma lei da natureza. Por exemplo, aquele milagre de Jesus que está no Evangelho. Jesus ressuscitou Lázaro. Quando o corpo morre, que as forças vitais cessaram por completo, o espírito se desliga. Então, o espírito que foi desligado de um corpo verdadeiramente morto, ele não pode mais animar aquele corpo que já não tem vitalidade. Então, aquele milagre de Jesus, na verdade, Lázaro não estava morto. Ele estava num estado de catalepsia, de profundo desprendimento.
É como se fosse assim uma emancipação da alma em grau máximo, mas o desligamento completo não se havia operado. O que Jesus fez? Sabedor disso, detentor de um conhecimento muito grande sobre os fluidos, sobre o tratamento espiritual, ele direcionou o seu poder, os seus fluidos, o seu conhecimento sobre aquele corpo que estava prestes a desencarnar, fazendo com que a vitalidade nele retornasse, mas ela ainda não estava totalmente extinta, trazendo aquele corpo à vida, dando às pessoas a impressão de que ele havia ressuscitado. Kardec, na Gênese, estuda fenômenos produzidos por Jesus, mas tudo tem base no estudo da matéria. A Gênese estuda a matéria, estuda o pensamento e a ação desse pensamento sobre a matéria. E o 18º capítulo, que é o último, trata exatamente dos sinais dos tempos e da nova geração. É ali que Kardec traz a revelação, pela orientação da espiritualidade superior, de que nós estamos numa época de transição. A Terra atravessa, nesse momento, a era da transição, o momento da transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E aí traz o conceito da nova geração, a geração nova e toda essa perspectiva que a gente tem da melhoria do nosso planeta pela melhoria de cada um de nós. Aí um dia, era a época do Nestor Mazotti, presidente da FEB. Eu conversando com ele, assim, só eu e ele lá no gabinete dele aqui na FEB, esse prédio redondo. Eu disse, mas Nestor, por que nós não traduzimos? A FEB ainda não traduziu, nós não temos a coleção completa da Revista Espírita, é tão importante. Aí ele falou, porque ninguém ainda se ofereceu para traduzir. Aí eu, assim, num impulso, assim, que só pode ser impulso, porque eu não raciocinei, eu disse, eu podia tentar. Aí ele falou, se você se oferece. Então eu falei com o Nestor, eu vou começar a traduzir. Quando a gente traduz um livro, nós lemos aquele livro várias vezes, e a mesma frase várias vezes. Quando a gente vai cotejar, quando a gente vai conferir no final, se não esqueceu uma palavra, se não saltou uma frase, é muito trabalhoso. De tanto ler, de tanto ler, de tanto ler, a gente termina aprendendo e até decorando. Então, esse acervo de conhecimento que a própria tradução trouxe para mim, fez com que se alargasse muito o conhecimento espírita que eu já tinha. Não que eu adquirisse outros conhecimentos, mas que aquilo estava mais sedimentado dentro de mim. Olha, eu digo para vocês que estão aí nos acompanhando que a obra da codificação, a obra básica, a obra de Kardec, transformou minha vida. Eu tive o compromisso de nascer num lar espírita. Então eu já tive desde a infância a educação já com estas obras. No interior de São Paulo a gente lia os livros realmente, conhecia os conteúdos lendo os livros. Trabalhamos na mocidade, na época, na juventude, consultando os livros. E isso deu uma base muito boa. Eu me lembro que quando eu era criança, ainda no início da adolescência, eu sentava no alpendre, aquelas cadeiras, né, que eram assim meio de ferro, com aqueles fios assim, e ficava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eram os dois livros que eu mais lia assim. E isso para mim era gratificante, porque trazia informações que parecia assim, eu já tinha um certo conhecimento e eu me sentia muito bem. Por outro lado, me trazia informações que eu não conhecia e eu ficava deslumbrado com tanta assim beleza e racionalidade. E uma coisa maravilhosa. Então, eu posso dizer que o impacto na minha vida foi, continua sendo e será sempre muito grande. Eu estudo essas obras tem mais de 40 anos. Não é muito tempo, mas é um tempo. E eu percebo que hoje eu entendo um pouco mais do que eu entendia à época, relendo os mesmos textos.
muito interessante, as obras da codificação, elas têm isso. Quanto mais você lê, mais você percebe detalhes que você não percebia. Eu posso dizer que o estudo espírita, as obras da codificação, constitui para mim hoje o bem da vida. O que é o bem da vida? É aquilo que te move, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva a ter vontade, a existir, é o que te dá motivo, é o que te dá alegria, que te dá esperança, que te dá força. As obras da codificação, para mim, posso dizer que constituem o bem da minha vida.